É muito bom estar com vocês novamente. E hoje nós seguiremos a nossa série de mensagens acerca da Reforma Protestante. Como foi mencionado agora no início, hoje nós trataremos sobre os impactos da Reforma Protestante na esfera familiar. E o nosso slide, eu dei 2 títulos, porque nós vamos trabalhar com 2 dinâmicas. Primeiro, tratando acerca do impacto da Reforma Protestante no lar, e depois uma exposição, uma breve exposição. Não tomarei tanto o texto na sua totalidade, mas uma pequena porção das Escrituras nós meditaremos e extrairemos lições importantes para as nossas vidas, para as nossas famílias. Você, caso queira deixar sua Bíblia aberta, nós hoje meditaremos no 5º capítulo da carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, né? E leremos do 18 até o 21. Mas eu gostaria de introduzir esse assunto acerca do impacto da Reforma Protestante no lar, através do plano original de Deus para o homem e para a mulher. Nós temos Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus, após realizar toda a criação, lá no versículo 31 do 1º capítulo, ele diz que, ao contemplar a criação, ele diz que tudo era muito bom, né? E a palavra bom aqui é muito interessante, porque nós, no nosso contexto, na nossa língua portuguesa, nós temos adjetivos até melhores que bom, né? Por exemplo, excelente, eu lembro isso por causa da escola, né? Era bom, não, era ruim, bom, aí tinha o ótimo e tinha o excelente, tinha essa escala aqui, né? E geralmente o excelente todo mundo queria buscar. Mas quando você tirava um bom, você já estava de bom tamanho, era um 5 ali. Só que na dinâmica das Escrituras é diferente. A palavra bom, ela no hebraico seria tov, né? E tov tem um sentido de qualidade de perfeição, qualidade que preenche todos os requisitos para algo ser plenamente satisfatório. Quando o Senhor, ele cria todas as coisas, ele olha e diz, tudo é muito bom. Só que quando tratado acerca da dinâmica do casamento, no capítulo 2 do versículo 18, nós lemos assim, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Agora você perceba que em todos os aspectos da criação ele falava, e fez o Senhor, ele separou a luz e as trevas, era bom, ele colocou vegetação sobre a terra, era bom, os animais da selva, era bom, os animais meio aquático, quando ele olha, ele diz também que era bom. Agora, quando ele olha para o homem, ele vê o homem solitário, e ele diz, bom, não é bom que ele esteja só. E o casamento, nós estudamos hoje acerca da Confissão de Fé de Westminster, e nós podemos extrair 4 princípios para que serve o casamento, quais são os propósitos do casamento. O primeiro, auxílio mútuo, né? O homem auxiliar a mulher auxiliar o homem, o casal auxiliar os seus filhos e os filhos obedecerem os seus pais. Outra extração que nós podemos fazer é que também o casamento, a família, ela serve para a reprodução da humanidade, a reprodução da raça humana. É aqui que nós vamos ver, no capítulo 2, o imperativo para o homem, crescei, multiplicai-vos. Também nós vimos pela manhã que um dos propósitos para a família é o crescimento da igreja, né? Nós temos, graças a Deus, uma igreja que temos bebezinhos nos ventres daqui, né? A família da aliança está crescendo aqui, isso é maravilhoso. Também é um dos propósitos da igreja, quando o seu filho nasce, o Senhor, ele fez um pacto para contigo e para com a sua família, e essa criança que está no ventre, ela também pertence à linhagem, né, à família da aliança. E o último tópico que nós podemos colocar é acerca da pureza sexual, né? Quando um homem encontra uma mulher, ali eles se tornam um, e aqui eles não possuem necessidade de buscar um outro fora do casamento. Esses 4 tópicos, eles resumem bem o que é o propósito do casamento. Só que o que acontece, irmãos? Paulo, ele vai escrever uma carta
na verdade duas, na verdade três, né? Mas somente duas que nós temos no cânon, aos Coríntios. E está escrito assim, e esse versículo, essa passagem especial, capítulo 7, trouxe muita inquietação no período da patrística, no período onde está surgindo ainda o pensamento cristão como teologia. Mas vamos ver o que Paulo escreveu. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. Paulo está falando o seguinte, eu sou solteiro e eu acredito que seria bom, e aí você percebe o bom aqui, seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. E aí surgiu uma forte explosão de ideias, após o período apostólico, após a era apostólica, de que era melhor de que os homens não se casassem. A visão acerca do casamento se tornou secundária. Só que o que aconteceu aqui? A interpretação do texto foi muito mal feita, porque Paulo, no contexto onde ele está inserido, ele está sofrendo perseguição. E ele está se virando para a igreja e diante de um cenário de perseguição, um cenário de morte, um cenário onde a igreja sofre por conta disso. Ele se vira e diz, bom, aos solteiros e às viúvas, eu acredito que seria bom se vocês permanecessem do jeito que estão. Por quê? Imagine se um solteiro, ele constitui família e ele vai para esse contexto de perseguição. Imagine um missionário, a sua esposa com um bebê no ventre e duas crianças. Paulo está falando isso aqui porque Paulo havia sido açoitado, ele havia sido apedrejado, sofreu prisão, o apóstolo Paulo havia sido difamado, ele sabia como que era a pressão. E caso alguém que ele fosse se dedicar inteiramente à obra como um missionário, seria melhor que estivesse solteiro. É esse o contexto. Só que a interpretação começou a tomar novos moldes com o passar do tempo. Nós temos aqui, o primeiro período que nós trataremos será acerca dos pais da igreja, a patrística. A patrística que vai do século, nós podemos colocar o século II até o século IV, V, varia, né? Tem algumas pessoas que discordam, mas qualquer do ano 100 até o ano 500 depois de Cristo. O que os pais da igreja fizeram? Os pais da igreja declararam a virgindade como superior ao casamento, resultando na glorificação do celibato. Ou seja, a perspectiva deles era, não é bom que casemos mais, não é bom que nos demos a casar. Vamos todos permanecerem solteiros, e essa percepção começou a deformar a ideia de família. Olha que interessante a frase de Ambrósio. Ambrósio foi um arcebispo muito influente no século IV. Olha o que ele diz. As pessoas casadas deveriam corar de vergonha com o estado que estão vivendo. Olha que absurdo. O casado deveria ficar envergonhado por ter se casado. Ele deveria permanecer solteiro, eles deveriam permanecer separados. Isso aqui começou a influenciar de maneira negativa. É curioso até que Agostinho ele chega a recomendar que os homens fiquem solteiros e entreguem-se ao celibato, que é uma vida que não é incluída no matrimônio, é uma vida separada, uma vida de abstenção. E isso foi muito popularizado. Eu li um comentário que todos os pais da igreja, embora eu não tenha lido todos os pais da igreja, eles incentivaram que não se casassem, os cristãos não se dessem em casamento, mas permanecessem solteiros. E aí nós vamos andar um pouco eu coloquei aqui do século XI, né, 1449, que essa prática vai continuar perdurando. E ela começa a ser fixada durante as reformas do Papa Leão IX, através das reformas gregorianas e também no Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? O Concílio de Trento foi o concílio da Igreja Católica para fazer frente ao levante da reforma protestante. Todas as interpretações bíblicas, eles falaram, não, a gente tem uma resposta para essa indagação. E aí o Concílio de Trento se formou, foi do ano de 1545 a 1563. E o que vai acontecer durante esse período? Eles vão reafirmar a doutrina do celibato. Em nenhum momento eles recuam. Então você percebe que os padres eles não se dão em casamento.
que era incentivado que principalmente os sacerdotes eles não se dessem em casamento. Embora durante esse período todo, né, durante da patrística até agora, muitos sacerdotes eles se davam em casamento. Bom, eu coloquei aqui a vida eremítica, né, do eremita. Que é o eremita? Aquele que vive à parte, aquele que vive separado. Olha, obrigação de praticar a castidade no celibato por amor ao reino, a pobreza e a obediência. Eram 3 requisitos básicos e parece até de ordem franciscana, né? Você ser celibatário, você fazer um voto de pobreza e de obediência, não às escrituras, mas à igreja, né? Aqui a igreja católica, como o pastor mencionou no início do culto, era a ordem vigente religiosa no mundo. E aí, você pensa que isso não fosse ainda necessário? O Código de Lei Canônica, e há um livro evangélico da editora Vida Nova, e você perceba que eu estou colocando sempre as faixas escuras aí, caso você queira mais tarde pesquisar sobre, você fique à vontade, tá? Aí a fonte de onde eu extraí isso. O Código de Lei Canônico é ainda o Código de Lei para os sacerdotes da Igreja Católica. E olha o que está escrito lá: devoção ao louvor de Deus e à salvação do mundo por meio de um afastamento mais severo do mundo. Então, essa vida asceta, né, essa vida eremítica, essa vida separada é ainda tida como um alto grau de influência. Mas eu gostaria de fazer uma defesa aqui dos pais da igreja, irmãos. Nós estamos no período onde está tendo a formação das doutrinas mais elementares da nossa fé. A doutrina da Trindade, por exemplo, não havia se desenvolvido ao máximo. Então, o que acontece aqui? Esse período aqui, as filosofias helênicas, as filosofias gregas, romanas, elas passam a moldar, passam a trazer respostas àqueles que eles procuravam. Então, por exemplo, o que está tendo uma grande influência na igreja? Plotino foi um filósofo muito importante para reflexão acerca da Trindade. Agostinho, ele bebeu muito do neoplatonismo que estava em Plotino. E Plotino, ele tinha uma ideia dualista. A ideia dualista dele, obviamente, Agostinho ele faz uma separação, ele não absorve o neoplatonismo, mas ajuda, com certeza, a desenvolver muitas doutrinas a partir dessas percepções. O que a igreja começou a beber de Plotino ou do neoplatonismo? À medida que nós mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos desprendemos daquilo que é material. Ou seja, a matéria é má, o espírito é bom. E isso trouxe essa grande confusão. Então, tudo que está ligado acerca da matéria, da carne, é ruim. E isso aqui, com certeza, vai influenciar de maneira drástica, ao ponto dos sacerdotes, dos principais sacerdotes na época, eles eram enclausurados, eles eram separados do mundo para tirarem tempos de oração, muito tempo de oração, de uma vida celibatária, votos de pobreza. Então, esse afastamento do mundo, como nós já vimos quando nós estudamos sobre cosmovisão, não é uma orientação bíblica. Na verdade, é uma interpretação equivocada, dualista, dicotômica da realidade. Mas isso perdurará e até que nós chegamos na Idade Média. O que é a Idade Média? Esse período, nós temos a Idade Média alta e a Idade Média baixa. Mas eu estou falando aqui já na baixa, no finalzinho da Idade Média, próximo às portas da Reforma Protestante, da Renascença. Nós estamos aqui chegando no período da modernidade, mas ainda nesse tempo, a Idade Média ela era influenciada por esses pensamentos. Olha, reputava impossível o amor no âmbito do lar e associava a mulher ao pecado e o casamento ao inferno e o purgatório. A doutrina do purgatório estava começando a ficar vigente, eles precisaram resgatar essa doutrina que não é bíblica, e isso aqui era associado ao matrimônio. A visão acerca da mulher, as escrituras, ela sempre foi muito positiva. Agora, a humanidade caída, muito pelo contrário, muito negativa. Então, Aristóteles, por exemplo, quando ele escreve a Ética Nicômago, e daqui a pouco falaremos sobre ele, ali ele coloca que a mulher é um ser parecido com o homem, mas
não tinha alma, não tinha as mesmas qualidades. E, na verdade, ele dizia que a alma da mulher é infundida depois que a do homem, quando está no ventre. É um olhar muito pessimista acerca da mulher. Isso vai influenciar no pensamento secular, mas nunca no pensamento cristão, nunca na maneira como o cristianismo lidou, como as escrituras lidaram com a mulher. Olha que frase absurda que um político inglês diz: uma mulher é uma filha, uma irmã, uma esposa e uma mãe, um mero apêndice da raça humana. Isso aqui não era chocante para eles. Um político, imagine se um político hoje brasileiro diz uma coisa dessa aqui, ele é apedrejado. Mas no contexto inglês era tido como algo normal. A Idade Média, então, ainda no cenário de escuridão, de entendimento distorcido acerca da família e da humanidade, vai começar a oferecer o cenário onde que os reformadores vão adentrar. E aqui nós vemos a imagem de Lutero atrás, né? A reforma protestante ela vai ser importante para isso, por quê? Qual a importância da reforma protestante para o contexto família? Olha o que vai acontecer na reforma. Lutero e os reformadores proclamaram o sacerdócio de todos os crentes. Ele vai suprimir mosteiros e os votos religiosos e revalorizar o casamento e a família. Naquele período, como eu disse, ainda existia os grandes centros onde os homens ficavam enclausurados, e aí você pode colocar um mosteiro. O próprio Lutero era um monge agustiniano, ele sabia muito bem do que ele dizia. E Lutero, ele era muito afligido, quando você lê a bibliografia de Lutero, você percebe que ele era muito afligido pelas experiências passadas, a vida devassa que ele levou antes da conversão, e isso o perturbava quando ele estava enclausurado, porque vinha a memória dele e ele falava, isso aqui é do demônio, e ele recusava por todas as suas forças aquelas lembranças, e ainda assim fortificado por esse tipo de ensinamento da Igreja Católica. O que é o sacerdócio universal dos crentes? E aqui Lutero ele vai responder, eu extraí a parte maior, mas essa parte destacada em vermelho é o que nós podemos entender, né? De posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidade, e isso é o cristão, né? E Cristo divide com todos os homens para que, por meio da fé, todos possam ser também reis e sacerdotes com Cristo. O entendimento dessa doutrina é elementar para um rompimento drástico com a Igreja Católica, porque imagine você, durante esse período onde que os monges eram vistos como mais santos, aquele que fazia qualquer outra função dentro da sociedade tinha uma visão menos santa, né? Menos classificada como algo que Deus ordenou. Mas muito pelo contrário, nós sabemos e nós já vimos isso, que todas as profissões, elas devem ser enxergadas como uma forma de glorificar a Deus. E aí Lutero, quando questionado por um sapateiro, como ele poderia glorificar mais a Deus, ele vai responder, faça um sapato melhor para a glória de Deus. Então, as nossas funções na sociedade, elas servem para a glória de Deus. E o sacerdócio universal de todos os crentes vai ser uma porta, um pé na porta da Igreja Católica durante esse período. E aí, o que os reformadores vão fazer? Vão suprimir os mosteiros, né? Os mosteiros eram onde que eles ficavam enclausurados, e os votos religiosos também. Então, eu lembro de aulas de história, quando eu era menino, eu lembro de uma professora minha falar assim, naquele período, quando você tinha uma família e você queria tornar a sua família importante, você enviava um filho seu para a Igreja Católica, e aí seu nome ficaria marcado, né, por ser um sacerdote da igreja, um representante da sua família na igreja, e, obviamente, as outras particularidades, talvez sendo um cargo nobre na sociedade, mas ser um sacerdote naquela época era algo muito, muito valioso perante aos olhos da sociedade. Então, o que vai surgir nesse momento? Vai ter a revalorização do casamento. Imagine você, mosteiros, onde que as pessoas estão enclausuradas e surge esse vento de doutrina que começa a soprar, mas não é um vento falso, não é uma mentira sendo propagada, mas sendo extraída das Escrituras e abrindo as portas desses mosteiros. Nós vemos,
quando nós estudamos a Reforma Protestante, a quantidade de mosteiros que foram fechados, porque as freiras e os sacerdotes, os padres, eles também acabam saindo, entendendo que não é necessário essa enclausuração, eles precisam estar no mundo. E nós seguimos aqui com Lutero tendo uma outra importância nesse contexto da reforma e a família. O casamento de Lutero. Olha essa frase desse historiador, William Nazaré. Ele diz assim, eu coloquei em reticências, mas está escrito assim: até hoje, o símbolo evangélico central da libertação e da transformação da reforma na vida cristã de cada dia é o que foi o casamento de Lutero. Veja bem, Lutero era um monge agostiniano que vai casar com uma ex-freira, Caterine Vambora, e nesse casamento é muito curioso quando você lê a biografia de Caterine, porque eram 12 freiras quando o mosteiro fecha. E Lutero, os seus amigos, eles procuram dar solução a todos aquelas que estavam enclausuradas. Só ficou Caterine, que Caterine queria casar com Lutero. E Lutero falou, mas eu não quero. Lutero não queria, ele foi resistente. Mas aí ela cedeu, né? Ele cedeu, melhor dizendo. A mulher orava bastante, né? E aí o varão não teve como correr da Caterine, e aí eles se casaram. Só que esse período, como eu disse, era um período de muita opressão, irmãos. Perceba o panfleto que era amplamente divulgado na época para atacar a honra de Caterine. Esse aqui é um panfleto que era divulgado como se fosse um jornal. Ai de você, pobre mulher decaída, e de sua vida condenável e vergonhosa. Chegou a Wittenberg, vestida como uma corista, vivendo agora, né, em pecado com Lutero e abandonando Cristo. Fortíssimo, imagine uma biografia que eu li de Caterine, diz assim, que ela não se expunha, tanto por conta dessa vergonha, que trazia uma condenação a ela perante o público, mas também porque Lutero não queria casar, mas quando casou teve 6 filhos, né? 6 filhos. E nesse livro diz que ela cuidava de mais 6 filhos, de outras famílias. Então imagine 12 crianças e Lutero era um homem que ficava muito depressivo. Tem até uma passagem curiosa, até comentei com a Camila, que Lutero, nos seus períodos de depressão, não queria sair do quarto dele, e ela chega vestida toda de preto no quarto dele e olha para ele. Aí ele olha, mas quem morreu? Aí ela, parece que Deus, né? Porque ele não se levantava, e ele não orava, não buscava as forças no Senhor. E aí essa biografia diz que isso foi uma injeção de ânimo para Lutero. A grande auxiliadora dele estava com ele. Nós vemos também Calvino. Calvino eu coloquei aqui como um grande nome da nossa tradição. E como foi ele e sua família? Foi muito difícil. Calvino ele tem uma história assim que, se você olha a uns olhos meramente terrenos, foi uma vida muito desgraçada. Mas, olha só, ele perdeu a sua mãe aos 6 anos e perdeu seu pai aos 22. Depois ele se casou após os 30, com Idelete de Buri, e que ela lhe deu 3 filhos. Mas todos os filhos morreram na infância. Com 9 anos de casamento, sua amada Idelete também morreu. E aí Calvino nunca mais se casou. Meus irmãos, como eu disse, o casamento de Lutero foi um choque, né, para o período. E alguns historiadores dizem que foi tão ou mais importante pro cristão do que a fixação das 95 teses lá no castelo de Wittenberg. Para você ver como chacoalhou a sociedade naquela época. Olha a frase extraído de uma carta de Calvino, a Guilherme de Farel. Olha que interessante, quando ele fala sobre a morte da sua amada Idelete. Estou desprovido da melhor amiga da minha vida. Durante sua vida, ela foi a ajudadora fiel de meu ministério. Que ele sentiu muito quando ela se foi. E Lutero e Calvino, eles nos ensinam muito acerca de como deve ser uma família cristã, uma família devotada ao Senhor. Mas aqui nós temos uma segunda onda da reforma protestante. Nós podemos chamar assim os puritanos. A família puritana, o termo puritano, irmãos, era um termo depreciativo, né? Não era um termo de elogio.
puritano era como se fosse santarrão, né? Ou santarrões. Só que eles foram homens que, apesar de serem servirem de chacota, né? Você vê, por exemplo, William Shakespeare detestava os puritanos, porque eles não iam aos teatros, porque eles mantinham uma vida voltada para os negócios, para a igreja e para a família. Olha o que eles ensinavam. Ensinavam que é no lar que nossa vida espiritual prospera ou fracassa. A única regra para administrar a família é a palavra escrita de Deus. Então você perceba nessa foto, nessa ilustração aqui, é uma família puritana, durante possivelmente uma refeição, em oração. Uma família que se reunia. Perceba também, irmãos, nessa ilustração, o homem colocado de pé, como aquele que conduz, aquele que orquestra, né? Agora tem uma frase de um puritano chamado Isaac Ambrose, diz assim: o marido e a mulher têm a tarefa de erigir e estabelecer o reino glorioso de Cristo em sua casa. Olha que maravilhoso isso aqui. E aqui, talvez, uma lição para as nossas vidas já. A nossa casa, ela tem que ter estabelecido o reino glorioso do nosso Senhor. Através da paz, através da harmonia. Uma casa de paz. Uma casa onde que reina a bondade, a misericórdia, o perdão, o amor. Mas aqui, irmãos, eu queria utilizar esse outro acontecimento posterior, no século agora XVIII, para falar acerca da Revolução Industrial e o impacto da Revolução Industrial nas famílias. O que vai acontecer durante esse período? Você se recorda das aulas de história ali do ensino médio, né? Na verdade, muitos professores só falavam sobre isso, então fica meio fixado na nossa mente, né? Durante esse período do século XVIII, começou, até então, no período dos puritanos, período colonial, nós temos trabalhos manuais, as famílias elas se sustentavam através, possivelmente, das suas hortas, dos seus animais, era algo um pouco mais fechado. Agora, quando começa a ter a criação de maquinários e a Revolução Industrial explode, muitas famílias elas saem do meio rural, vão para o meio urbano e começa a ter a grande concentração de pessoas. Nesse momento, a dinâmica da família muda. Olha, os homens perderam o contato íntimo que desfrutavam com os filhos e as mulheres perderam a participação na produção econômica. As mulheres ficavam cuidando dos seus filhos em casa e os homens iam buscar o sustento. Nesse momento aqui, por isso não estarem, os homens estarem mais ausentes, fazer só um parênteses aqui. No início da Revolução Industrial, a família toda ia trabalhar lá nas indústrias, né? Depois que começam a sair algumas leis para regulamentar isso, os filhos começam a não poder trabalhar, né? Senão as crianças trabalhavam desde criancinha, desde bebezinho, elas já estavam, bebezinho não, mas 2, 3 anos, elas já estavam ali sujas com as graxas das indústrias e das fábricas. Mas o que está acontecendo aqui durante esse período importantíssimo que vai impactar nos nossos dias? Os homens, eles pedem contato com os filhos, porque eles são somente aqueles lá que trazem o alimento para casa. Você conhece algum pai assim? Um pai que ele acredita que a função dele é somente colocar comida na mesa e isso é ser pai? Então, isso aqui é muito decorrente desse tipo de ideia predominante durante a Revolução Industrial. E as mulheres, elas pedem participação na produção econômica. Eu gostaria que você observasse essa gravura aí. Olha que gravura interessante. Nós vimos na gravura anterior o homem de pé e toda a família ali em volta, orando, né, ao redor da mesa. Agora nós vemos a mulher ensinando os filhos e o marido trabalhando ali, talvez pegando algo, eu não sei, não dá para entender direito, possivelmente serrando algo. Mas isso aqui retrata muito bem o que foi a Revolução Industrial. Os homens, eles passam a ter menos contato com a família. E aqui, a Nancy Pierce, ela faz uma observação muito interessante. Ela diz assim: as mulheres se tornaram aquelas que são responsáveis pela criação dos filhos e ensinar a boa moral para os filhos. Além das tarefas domésticas, e ela vai ter que se desdobrar, ela vai ter que fazer várias funções, ela vai ter que cuidar dos filhos e também ensinar os seus filhos no Senhor. Aqui, os homens, eles acabam perdendo a função de líder, né? E acabam sendo somente aqueles que colocam comida na mesa. Outra coisa também para ser observado é que
um pensamento predominante era: encontre uma mulher boa, uma mulher prendada, e você, homem, você pode ir para fora para buscar o sustento, porque lá fora você não precisa ter a moral que você tem na sua casa. Você pode ser um ímpio lá fora, na sua casa é a sua mulher que conduz o lar e você se coloca ali. Então, geralmente, o pai era chamado, não sei se você conhece assim, o pai é chamado somente aquele quando a situação está preta, com uma cinta na mão, mas não como aquele que sentava ao lado dos filhos para instruí-los. Isso aqui é muito vivo nos dias de hoje, né? Pelo menos até um período anterior aos nossos. E aí que vai surgir nesse período também? Pela primeira vez encontramos sermões e folhetos sobre o tópico da criação de filhos dirigidos exclusivamente às mães, né? Não mais ao pai, não mais a ambos, mas somente a mãe. As mães, elas começam a ter esse papel. Durante esse período aqui, irmãos, a Nancy Pierce, nesse livro, que ela trata esse período histórico, ela fala o seguinte: os homens eles ficam embrutecidos, mas as crianças elas ficam com tendências afeminadas, pois não têm um papel masculino na casa, eles sempre estão ausentes. Então, isso começa a ser visto pela sociedade. E aí o que acontece? Os homens, durante esse período, também são atacados, porque durante esse período que o feminismo vai estourar. As mulheres reclusas, elas queriam seu lugar na sociedade e se colocam contra isso. O feminismo começa a ganhar predominância nesse período. Perceba que os nossos dias hoje é muito reflexo da Revolução Industrial, né? Esse período aqui do afastamento do pai no seio do lar é influente até os dias de hoje. E todos os problemas que nós vemos hoje aí aparecendo acerca de como se portar, um homem deve se portar, como uma mulher deve ser, e tudo isso é influência da ausência de uma criação segundo a palavra do Senhor. A Nancy Pierce, ela continua nesse livro falando o seguinte: lá para o ano 2000, vai ter uma inversão, ano 2000 agora há pouco, vai ter uma inversão. Finalzinho, ali na década de 90, ela diz que os homens, frente a esse feminismo, que está tentando igualizar a todos, né, equalizar a sociedade, os homens acabam mudando a sua postura. E aí ela utiliza a ilustração de um desenho, o Papai Urso, se eu não me engano. Só que eu gostaria de usar a ilustração dos Simpsons. Você já viu os Simpsons? Você sabe quem são os Simpsons? Olhe para aquela família dos Simpsons. Retrata a família americana de uma maneira muito clara. E também para os dias de hoje. Não é à toa que faz tanto sentido para os nossos dias. Olha o que acontece. Quando você olha os Simpsons, a Marge, primeiro, eles todos são crentes, né? Curioso, crentes nominais. Todos eles frequentam uma igreja, todos eles estão inseridos numa igreja, né? Embora a igreja tenha, quando você vê o desenho, tem as suas controvérsias. O Homer, quem é o Homer? É aquele que traz comida para o lar, é o cara que trabalha no lar, né? Ele vai lá e coloca a comida à mesa, ele trabalha o tempo todo, e quando ele chega em casa, ele só quer assistir sua TV e tomar sua cerveja, né? A Marge, por sua vez, a mulher, ela é aquela que cuida da família, é aquela que se vira nos 30 dentro de casa, e aí tem 2 filhos. O Bart é um menino, é um delinquente, né? E quando o Homer vai chamar a atenção dele, geralmente você lembra sendo estrangulado, nunca sendo exortado, né, de maneira pacífica, mas sendo estrangulado porque o homem perdeu o tato, e que é uma caricatura das famílias. Agora se perceba a Lisa, inteligente, com forte viés feminista, progressista, perceba como ela se impõe na sociedade, e ela ali é a mais culta, a mais interessante personagem, né, no sentido intelectual, mas ela tem os seus dilemas, e muito disso por conta de uma ausência de uma família que zela um pelo outro, né? E aí tem também a bebê. A bebê muitas vezes é colocada como a única que pensa da maneira como nós pensamos. Quando ela surge, ela nunca aparece no papel de destaque, mas geralmente parece que ela é a única mais próxima da realidade, porque diante daquele cenário bizarro, ela é o bebê com pouca experiência, pouca vivência que tem, ela ali, ela se destaca diante de um cenário tão drástico, né? Meus irmãos, isso foi um panorama breve. Quero lembrar que a Reforma Protestante ela vai ser importante para essa questão. Mas o que nós fazemos com a questão da Reforma Protestante? Foi importante redescobrir que o plano do Senhor é que as famílias elas estejam bem estruturadas. Mas
como nós, o que fazemos com isso? Essa é a pergunta que eu coloco nesse slide. Atualmente, as relações familiares seguem passando por muitos desafios. E da mesma forma como fizeram os reformadores, devemos nos voltar às Escrituras para desenvolvermos relacionamentos sólidos e famílias consistentes. Então é isso que nós vamos fazer agora, nos voltar para as Escrituras e entender qual é a vontade do Senhor para o homem, para as famílias. Abra comigo, se você já estiver com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler a Nova Almeida atualizada, a versão que eu gosto de utilizar. Você pode utilizar em qualquer outra. E está escrito assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, andando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, inicialmente eu pensei em expor apenas o último versículo, o versículo 21. Conversando com o irmão mais velho, ele me chamou a atenção para que o versículo 18 ele está intrinsecamente ligado com o 21. E nós não poderemos fazer essa separação. Quando você olha a sua Bíblia aí, muito possivelmente você percebe que, a partir do versículo 3, Paulo está tratando aqui o fruto da luz e as obras das trevas. E aí, só depois do versículo 21, ele divide novamente, né? A perícope foi dividida dessa forma. Está tratando sobre o lar cristão, marido e mulher. E até no capítulo 6, ele segue ainda tratando sobre o lar cristão, filhos e pais. Só que, por que é importante nós analisarmos a partir do versículo 18? Vamos ver o que está escrito aqui. Na minha versão, irmãos, está escrito deixem-se encher do Espírito. Talvez na sua versão está escrito enchei-vos do Espírito. Nenhum dos dois está errado. Na verdade, essa palavra ela sofre um paradoxo, ela é uma coisa e ela é outra coisa. Ela é tanto enchei-vos quanto deixai-vos encher. Porque o enchimento é uma ação que não vem de nós, é uma ação que vem do Senhor. Mas nós temos também o nosso papel de responsabilidade. Vamos observar, a palavra deixem-se, ela está no presente, deixem-se, e o presente contínuo. Né? Quando você olha Atos capítulo 19, você percebe que o início da igreja em Éfeso foi altamente maravilhoso, foi altamente assustador, os feitos extraordinários que ocorreram naquele lugar. Aqueles homens sabiam que era a plenitude do Espírito. Só que aqui Paulo ele está exortando, deixem-se encher do Espírito. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse, você vê que essa igreja é mencionada como aquela que perdeu o primeiro amor. Deixem-se encher, está no presente contínuo, ou seja, é agora, mas permanece se enchendo, permanece deixando-se encher. Ela está no plural também, ela está conclamando não apenas uma pessoa, mas várias pessoas. Deixem-se encher. E aqui também a palavra, ela sofre uma ação passiva, né? Deixar-se o quê? Deixem-se encher do Espírito. E aí a pergunta é, como é que eu me encho do Espírito? O Espírito aqui é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo, é uma pessoa. E aí quando você analisa aqui, deixem-se encher, você fica perguntando, como é que eu faço isso? Como é que eu busco me encher? Isso aqui é um líquido, eu sou um vasilhame, como que eu entendo isso? Ora, irmãos, o Espírito Santo tem os autores bíblicos, eles utilizam esse tipo de linguagem para compreensão, mas ele não é um líquido, tá? Ele não é um elemento, assim como os testemunhos de Jeová acreditam, né? Uma força apenas que Deus usa. Ele é uma pessoa. E encher-se do Espírito é ser o cristão na sua plenitude. Perceba no versículo 18 que primeiro, não vos embriagueis com vinho, que traz a devassidão. Devassidão é a perda. A palavra devassidão é perder a sua integridade. Quando alguém está embriagado,
ela não tem controle de si mesmo. Agora, quando a pessoa é cheia do Espírito, ela está íntegra na sua totalidade. Ela consegue tomar decisões sem ser influenciada pelo álcool, né? Mas sendo agora influenciada pelo Espírito. É esse tipo de enchimento que é colocado aqui. É a influência que é estabelecido. Não vos embriagueis, não enchem-se de vinho, não fiquem sendo guiados, inclinados, influenciados pelo vinho, mas sejam influenciados, inclinados, preenchidos, totalmente plenos do Espírito. E aí, como é que eu faço isso? O texto, ele continua. Como é que eu me encho do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na sua casa, vocês falam sobre a palavra de Deus? Ou é só sobre futilidades dos nossos dias? Uma família cheia do Espírito Santo, perceba que está conectado à questão da plenitude com o lar cristão. Na sua casa vocês conversam sobre a palavra de Deus? Vocês trocam experiências acerca de que Deus fez na sua vida naquele dia? Na sua casa você canta hinos? Você coloca um louvor e começa a cantar? Ou não? Como que é a sua casa? Tem cânticos espirituais ou não? Ele segue cantando e louvando com o coração ao Senhor. Não é somente cantar, mas é colocar o seu coração na adoração quando canta. Da mesma forma, quando nós estamos aqui no culto público e nós estamos cantando, não porque você sabe a música de cor, não porque a letra está projetada, mas cantar colocando o coração. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você cantou isso com o seu coração? É isso que as Escrituras nos orientam a fazer. Vamos seguir. O deixem-se, presta atenção, é um imperativo, é uma ordem, não é uma opção. Ele segue falando aqui, deixem-se encher do Espírito, dando sempre graças por tudo aqui o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que é você na sua casa? Você é aquela pessoa que só reclama? Aquela pessoa que o tempo todo é só murmuração? Nunca está satisfeito com nada? Perceba que dar graças por tudo, não é se aconteceu uma desgraça na sua casa, e você, obrigado, Senhor, porque meu carro bateu, obrigado. Não é isso, né, irmãos? É dar graças, pois o Senhor é nosso provedor de todas as coisas. O Senhor é nosso sustentador em todo o tempo. Ele é fiel em todo o momento, toda a circunstância, Ele está conosco. Então você, por conta disso, vai dar graça por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso mediador. É isso que é encher-se do Espírito, dessa forma. E como você faz isso aqui na igreja? Tem uma função cultica aqui também. Perceba, como você está aqui na igreja, você fala entre vocês aqui com salmos, hinos, cânticos espirituais, você cita as Escrituras? Você, quando está aqui na igreja, você canta e louva com o coração ao Senhor? Quando estamos reunidos como igreja, você louva com o coração? Ou apenas você busca satisfazer alguma necessidade que nada tem a ver com o Senhor? Às vezes algo psiquiátrico, algo psicológico, às vezes você quer somente cantar uma música que venha trazer um calorzinho no seu coração. O Rock in Rio está aí, demonstra que as pessoas, quando tem uma música que elas gostam, elas cantam a plenos pulmões, né? Quando você está aqui, você coloca o seu coração no louvor, você sempre dá graças por tudo que o Senhor Deus tem feito em sua vida, mesmo aquele chefe, aquele infeliz daquele teu chefe, mesmo quando está faltando tudo na sua casa, você louva a Deus porque você sabe que Ele é o seu pastor e nada te faltará. Você é esse tipo de pessoa? Se você é esse tipo de pessoa, glória a Deus. Agora, o versículo 21, e é aqui que eu gostaria de extrair algumas aplicações. Eu dividi ele em 3 partes, 3 sentenças. Sujeitem-se, e ele vai trazer uns aos outros no temor do Senhor. A palavra se sujeitar aqui tem 2 utilizações. E aqui eu não sei se dá para ver, não ficou legal. Atrás eu tentei colocar um exército romano, porque a palavra submissão, submeter-se, melhor dizendo, ela também tinha uma função bélico. A palavra é a organização da tropa.
é a organização do exército, quando se coloca no fronte de batalha. Então imagine você, tem o primeiro pelotão, o segundo pelotão, o terceiro pelotão. Sujeitar-se é a organização desse pelotão. Então, quando você assume uma posição dentro desse pelotão, você está se sujeitando, está se submetendo a uma ordem que vem de cima, né? No caso, o comandante dessa tropa. A questão é, você se submete ao comandante da tropa? Você se submete ao comandante Senhor Jesus na sua casa? Você busca servir e se submeter à vontade revelada dele? O que é submissão? Em outro termo pode ser utilizado também, talvez mais aplicável que as Escrituras, no contexto que nós lemos, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. É você imitar o Senhor Jesus, aquele que lavou os pés dos discípulos, é aquele que diz que o maior será aquele que é o menor, é aquele que está disposto a servir, a colocar a mão na massa, a não se privar de poder rejeitar o próprio conforto, a própria vontade em favor de outro. Então, submissão e sujeitar-se é algo como um imperativo. Perceba novamente aqui, sujeitem-se também não é uma opção, é um imperativo. Façam isso, se sujeitem, sejam submissos. Mas o texto, quem se submete a alguma coisa. Então, nós vemos o próximo, uns aos outros. E aqui dentro do contexto, como nós vemos sobre lar familiar, eu gostaria de lembrá-lo que nós estamos em um contexto extremamente influenciado pela cultura helênica. E naquele período, havia grande influência dos escritos dos filósofos. Então, por exemplo, como eu mencionei no começo, Aristóteles ele escreve uma obra ao seu filho, Ética Nicômago, e nessa obra aqui ele vai instruir as relações sociais, como elas devem ser, a partir da perspectiva dele, né? Obviamente ali não há nada de revelação bíblica, são observações do filósofo, mas isso aqui vai influenciar de maneira drástica as relações aqui. Então, como que era entendido aqui? Paulo ele vai arrebentar com a lógica helênica até então. Porque a submissão que deveria ocorrer, de acordo com o pensamento vigente, era toda a família se submeter ao homem, ao pater da família, aquele que é o líder. Agora Paulo ele vai arrebentar, porque ele não, uns aos outros. E como eu sujeito uns aos outros? E aqui na sequência do texto, nós não lemos, mas você pode fazer isso depois. Esposas se submetem aos seus maridos, no versículo 22. As mulheres que são as auxiliadoras. A submissão, obviamente, pressupõe a continuação do texto. A mulher se submete àquele homem que a ama como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar a sua vida a ela. Os maridos, eles são ordenados a amarem e liderarem as suas esposas. E perceba, quando você lê o texto, se você está aí com a sua Bíblia aberta, perceba que o tratamento que Paulo coloca para os maridos é muito maior que ele coloca para as mulheres. Ele chama a responsabilidade muito grande, principalmente para os homens. Não que as mulheres não possuem sua responsabilidade, possuem, mas os homens, por serem essa função de liderança, são muito mais cobrados, porque o líder, ele é mais cobrado. A continuação é, filhos, obedeçam aos seus pais. Os filhos aqui, eles são chamados à obediência. É a lógica, né? Muitas vezes, nos nossos dias, parece que isso ficou no esquecimento. Eu sou da época, irmãos, embora eu tenha apenas 33 anos, mas eu lembro que na casa dos meus avós, todos tinham que pedir a bênção para os avós, né? Nos dias de hoje, parece que não há mais reverência, não há mais obediência, não há mais sujeição. É legal desse texto porque ele não é apenas voltado para algo específico. Todos nós aqui, possivelmente, estamos inseridos num contexto onde temos pai, mãe e filhos, ou não. Mas você foi ou ainda é filho, né? E isso aqui, ele não coloca limite de tempo. A obediência aos seus pais. E por último, pais não irritem os seus filhos, mas tratem de criá-los no Senhor. Eu acho muito legal esse texto aqui, quando você analisa, que assim, filhos obedecem aos seus pais. Aqui está falando de um tipo de pais. Dois.
marido e mulher. Agora, pais, não irritem seus filhos, está falando para o marido, para o homem da casa. Pais, não irritem os seus filhos. E aqui a sequência é ainda mais reveladora, mas tratem de criá-los no Senhor. Pai, responsabilidade é sua de criar o seu filho no Senhor. Há uma ideia que acaba influenciando a igreja hoje, que os pais bem-sucedidos são aqueles que tornaram seus filhos bem-sucedidos no mercado de trabalho, né? Meu filho, ele é um médico, meu filho, ele é um advogado. Meu irmão, minha irmã, isso aqui, de maneira alguma, é ser um pai bem-sucedido. Se seu filho não foi criado no Senhor, ele não se tornou um homem ou uma mulher do Senhor, o que tem de bem-sucedido na sua criação dos seus filhos? Nada. Nada. Então, isso aqui tem que ser muito forte no nosso coração. Ao criar os seus filhos, você tem que perceber que você é um meio, um canal, onde o Senhor derrama graça sobre os seus filhos. Então, trate de refletir Cristo no ambiente familiar. Não seja alguém omisso, alguém que pensa que isso é trabalho da igreja. Isso aqui é função principalmente do pai, como o texto relata. Pai, não irritem seus filhos, mas tratem de criá-los no Senhor. E o último tópico, irmãos, no temor de Cristo, aqui está embutida a reverência. O que é reverência? Algumas traduções não está escrito como temor, porque temor implica em medo, aí você teme. Aí você fica pensando, eu tenho que ter medo de Cristo. De forma alguma, temor é reverência. É você fazer algo por conta de Cristo. Olha aqui, eu coloquei no subtítulo aqui. Esse sentimento de profundo respeito domestica a nossa impetuosidade e subjuga o nosso orgulho. A nossa vontade é de sermos conduzidos de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso coração, mas não no temor de Cristo. O homem natural, ele não deseja andar no temor de Cristo. Então, quando você age, quando você serve, quando você se submete uns aos outros, não é por conta própria, de acordo com a sua vontade, mas é tendo em mente essa reverência que você tem para o Senhor Cristo. E aí o que vai acontecer? Esse sentimento, ele domestica a nossa impetuosidade, o nosso orgulho, a nossa vontade, o ímpeto de fazermos tudo de acordo com a nossa vontade. Somos domesticados pela plenitude do Espírito, como vimos. É o Espírito que nos governa, é o Espírito que nos orienta, ele que vai dizer se é bom ou não. Não a sua vontade, a sua tendência pecaminosa, e subjuga o nosso orgulho. A palavra subjugar é muito forte. A palavra subjugar é dominar com força. Subjugar é dominar com força, porque o nosso orgulho é muito forte. E aí nós precisamos desse tipo de ação do Espírito, subjugando o nosso orgulho, amassando o nosso ego, diminuindo o nosso ser e nos colocando debaixo dessa reverência maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós agimos e nos submetemos uns aos outros, nós devemos lembrar do nosso Senhor. Enquanto nós estávamos cantando aqui, eu lembrei de uma música, talvez das músicas que eu mais goste, do grupo Elo, que eu gosto tanto da música, eu não lembro o título da música, mas é Jesus, o meu amigo. A estrofe diz assim: triste foi a sua história, levado à cruz, sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Meus irmãos, quando nós agimos dentro do nosso lar, seja dentro ou fora, nós devemos andarmos no temor de Cristo, olhando para esse maravilhoso Senhor, esse maravilhoso Salvador. Ele que deve ditar as nossas ações, a forma como nós pensamos, como nós achamos que é o certo ou não. É Ele que dita. Através da sua palavra nós podemos, como diz as próprias Escrituras, tirar sabedoria para a salvação. E assim nós devemos andar. E por fim, eu gostaria de trazer as aplicações práticas para a sua família. E aqui somente são conselhos, recomendações, irmãos. Eu gostaria que você levasse em consideração pelo menos um desses tópicos. Separe períodos para exercícios devocionais em sua casa. Separa um dia, eu conheci uma família que todo mês eles se reuniam num sábado e eles
faziam um culto familiar. Eles se reuniam para ler uma porção das Escrituras, e geralmente era o homem que tomava essa postura, né? O homem falava, todo sábado é assim. E aí era curioso que todo o calendário da família se moldava a partir dessa reunião no lar. Eu achava aquilo ali maravilhoso. E aí eles chamavam outras pessoas que não faziam parte da família deles. E ali o fato do pai e da mãe abrir as Escrituras, os seus filhos ver você orando, isso aqui é muito significativo para a criação. Isso aqui é muito marcante, porque quando o seu filho crescer, ele fala, eu lembro do meu pai e da minha mãe de joelho. E aí tem muitos testemunhos assim, né? Eu lembro do meu pai e eu estou aqui hoje porque eu sei que os joelhos dos meus pais testificam isso. Eles estavam dobrados na minha criação. A pergunta é, você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus pais? Para dar sabedoria a eles? Para que eles não venham te irritar? Não venham irá-los? Outra aplicação aqui, preste culto ao Senhor, irmãos. Traga a sua família para cultuar. Não pense que, hoje esse meu filho não vai, não tem problema. Não, há muito problema, há muito problema. Quando todos ouvem a mesma mensagem pregada aqui, que é o meio de graça para as nossas vidas, nós somos moldados a partir dessa mensagem, nós vamos para a nossa casa, eu tenho certeza que o Senhor age. Agora, essa ideia de que, dia sim, dia não, domingo sim, domingo não, não há problema sim. Tente consolidar essa, não como hábito, mas como uma ordenança do Senhor. O Senhor, Ele nos ordena que nós estejamos congregados. Um outro tópico, compartilhe sua rotina, seus planos e suas dificuldades. Você tem compartilhado a sua rotina com os seus familiares? Ou você é o tipo da pessoa que chega do trabalho, e aí você liga a sua série lá, e aí você esquece do mundo, você esquece que tem gente, você não fala mais sobre os seus planos, sobre aquilo que tem te oprimido, você não compartilha, você não dialoga. As redes sociais muitas vezes sabem mais sobre sua vida do que a sua família. Como tem sido a sua família? Como vocês têm andado? Outra questão que eu queria colocar, resgate o hábito de sentar-se à mesa. É um hábito tão comum que até um tempo atrás era mais comum. A mesa de jantar, a mesa do almoço. Dificuldade de todos sentarem-se juntos. Há muita correria, a nossa rotina nos espreme. Mas o hábito de sentar-se à mesa, eu tenho para mim que é uma das coisas mais maravilhosas que há. Muitas coisas eu abro exceção para poder sentar à mesa. Lá em casa nós não costumamos jantar, mas nós tomamos café da tarde, café da noite, melhor dizendo. Começa a dar 7, 8 horas, vai comprar um pão, aquele pão que é a última leva, a gente vai, compra, senta e todo mundo senta e começa a conversar. É um momento maravilhoso, irmão. Se você perdeu esse hábito, resgate esse hábito. É durante esse momento onde você pode conversar, você pode brincar, você pode olhar nos olhos. Agora, a rotina, ela não permite que nós façamos isso. Ela nos espreme, ela vai nos colocar contra a parede, ela não vai deixar que nós façamos isso. Mas lute contra isso. Lute contra isso. E por último, ame sua família também através do serviço e da submissão. Submeter-se é um ato de amor. É você demonstrar o amor através da ação. Assim como o nosso Senhor, que se fez servo e se humilhou até a morte de cruz. É demonstração de amor o serviço. Obviamente, cada um dentro dos seus papéis, como foi mencionado aqui a continuação, no capítulo 5, cada um tem seu papel dentro do lar. E isso tem que ser um lembrete diário. Qual é a minha função? Qual é o meu papel dentro desse pelotão? Lembra? Qual é o meu papel dentro desse grande exército aqui, ou desse pequeno exército? O que eu faço aqui? Qual é a minha função? Né? Isso aqui sempre trazia a nossa memória. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor, se nós andemos assim, vamos caminhar de acordo com as suas orientações, as Escrituras nos orientam dessa forma, nós experimentaremos da plenitude de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. Você poderia curvar a sua fronte, elevar o seu pensamento a Deus? Essas perguntas que foram colocadas, embora são perguntas retóricas, eu gostaria que você pensasse nelas. Pedisse que o Espírito viesse a te ajudar, a te auxiliar. Pai querido, nós te louvamos pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque sempre que a humanidade se viu distante dela, ela falhou. Isso é um lembrete que nós devemos vivermos voltados para a sua palavra. E nós agradecemos porque nós temos o privilégio de abrirmos hoje a sua palavra aqui, nesse culto, e extrairmos muitas lições para as nossas vidas.
Eu peço, Senhor, que tanto na minha casa quanto na casa dos meus irmãos, o Senhor aplique essas verdades. Possamos experimentar da plenitude do Teu Espírito, sabendo que o lar é o lugar onde que a nossa vida espiritual, ela terá sucesso ou fracassará, como disse um puritano que nós vimos. Nos ajude, Senhor Deus, a caminhar para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.